Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao MG2. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia informou que pacientes tratados na unidade estavam contaminados com a variante Delta do coronavírus. O Cleiton Guilherme está ao vivo conosco e acompanhou exatamente este anúncio e tem mais detalhes para a gente a respeito deste assunto. Cleiton, boa noite para você. Oi, Fernando, boa noite para você, boa noite a todos. 28 amostras de testes nasais que já tinham a confirmação de Covid-19 foram investigados pelos pesquisadores aqui da UF. O que eles queriam saber era mesmo se alguma variante estava em circulação por aqui. Esse material foi coletado entre os dias 23 de julho e 20 de agosto. Das 28 amostras coletadas, 3 deram positivo para a variante Delta. Só que 2 delas eram de um mesmo paciente que foi testado em dias diferentes. Quando os pesquisadores recebem essas amostras, eles não têm informação nenhuma sobre o perfil, sobre a identidade dos pacientes. Por isso que essa dupla testagem só foi percebida depois dos resultados. As identidades desses pacientes também não foram reveladas à imprensa. O que eles sabem, o que eles passaram para a gente é que são pacientes entre 20 e 50 anos, moram em Uberlândia e não apresentaram casos graves da doença. Hoje existem 4 variantes de preocupação em circulação no mundo e a Delta já é a terceira confirmada aqui na cidade de Uberlândia. Só que essa confirmação não pegou a comunidade médica de surpresa, porque eles já esperavam que ela poderia ser a explicação para o recente aumento de casos de Covid aqui na cidade. O repórter Arsênio Correia gravou uma reportagem sobre isso, vamos conferir. Para o professor de Epidemiologia e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Alfenas, que monitora o cenário de infecção da Covid-19 em Minas, a variante Delta seria a justificativa para o aumento de casos em Uberlândia. Quando a gente observa normalmente aumento de casos, de uma maneira acentuada, cria essa preocupação, especialmente agora que conhecemos um pouco mais o comportamento do vírus, de ser uma nova variante, inclusive porque nós estamos com a vacinação, não ideal ainda, mas já acontecendo. No caso específico, e o que chamou muito a atenção e chama, no Triângulo Mineiro, por exemplo, é que mesmo sem um grande aumento de novos casos, nós temos observado, em alguns outros locais também, um aumento de novas internações e novos óbitos. O estudo considerou dados de Uberlândia até o dia 10 de agosto. 5 dias antes, em uma entrevista coletiva, o secretário de Saúde apresentou a situação e fez alerta sobre o aumento nas internações e que tinham definido a contratação de um laboratório para investigar a presença da Delta na cidade. A variante Delta está presente em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Na última semana, a Secretaria de Estado de Saúde enviou um comunicado dizendo que o estado já estaria com transmissão comunitária da variante. Oficialmente, segundo o estado, a variante foi identificada em 12 cidades mineiras. 3 casos em Belo Horizonte, 2 em Divino e Unaí, 1 caso em Carangola, Itabirito, Juiz de Fora, Montes Claros e Virginópolis. Segundo o pesquisador, para quebrar as chamadas cadeias de transmissão, é preciso rastrear a variante Delta o quanto antes. Como ela tem 2 características muito importantes, facilidade de se ligar às nossas células. Então, a mesma quantidade de vírus que chegava antes de outras variantes, dessa, até com uma menor quantidade, ela consegue introduzir no nosso organismo uma carga viral maior, reproduzir mais vírus, e a quantidade de vírus que é reproduzida no organismo, ela indica a gravidade do caso. Hoje nós estamos com uma letalidade de 2,5%, Locais variam e tal, mas 2,5%. Cada 100 casos você teria 2 a 3 mortes. Isso, em termos epidemiológicos, é muito grande. Fernando, sobre o laboratório que a Prefeitura de Uberlândia tinha contratado para fazer essa testagem da variante Delta, amostras já foram enviadas para ele. Só que a confirmação feita pela UFO já garante à Prefeitura a possibilidade de enviar um relatório para o governo do estado solicitando que mais doses sejam encaminhadas aqui para Uberlândia. Isso deve acontecer, inclusive. Fernando.